Ai, que coisa boa! Boa noite a todos e a todas que mais uma vez se encontram com a gente aqui no canal Gentes para conversar conosco e refletir melhor sobre a educação inclusiva, hoje com um tema super legal, que é a relação dos pais com uma escola que é para todos. E para isso, nós temos a alegria da presença da Muyara, iniciando com a gente a interpretação de Libras. Boa noite, Muyara, muito obrigado pela sua presença. E também, com muito carinho, eu trago aqui para a sala a Rosângela Machado e a Maria Tereza, que vão dar início ao nosso programa. Para iniciar, me permitam apenas apresentar aos que não podem me enxergar com os olhos, mas enxergam com os ouvidos. Eu sou o Giorgio, tenho pele branca, cabelo curto, castanho, estou usando uma camisa polo clara. Atrás de mim tem uma estante que pertence à cafeteria especial aqui em Blumenau, onde eu trabalho e exerço, então, minha função como empresário de uma empresa inclusiva. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Maria Tereza. Bem-vindas. Boa noite. Boa noite, Giorgio. Boa noite, professora Maria Tereza. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, negros. Estou vestindo uma blusa azul. Atrás de mim tem duas portas brancas de um armário e está aparecendo atrás de mim também uma parte da minha estante de livros. É com grande satisfação, não é mesmo, professora Maria Tereza, que a gente traz em parceria com Gentes Instituto e o LEPED o episódio 2 da websérie Tudo Sobre Nós, com todos nós. Vamos ter aí a presença de 5 convidados e mais a Marta Vancini, que é uma grande colega nossa também, jornalista, ativista da educação inclusiva. Ela conduzirá toda a discussão, todo o debate com os pais até o final desse episódio 2. Certo, professora Maria Tereza? Certo. Eu sou Maria Tereza, eu uso óculos, sou de pele bem clara, cabelo castanho claro, estou com uma blusa preta, numa sala onde tem uma abajur atrás de mim e um quadro. Estou muito feliz com mais esse episódio da nossa websérie, tratando dessa vez dos pais e a escola inclusiva. Estamos entre pessoas amigas, pessoas que têm todo um percurso na educação inclusiva muito importante para dividir conosco. E quero agradecer, então, a presença de todos, em nome do LEPED, e gostaria também de dizer que a nossa websérie continua, não é? Na próxima semana, e sejam bem-vindos todos e todas, e vamos iniciar hoje a nossa parte, que é introduzir a Marta Vancini, mediadora deste episódio. Marta, a Rosângela já descreveu, mas é também do LEPED e alguém que nos apoia muito e mãe também de uma mocinha com deficiência. Vamos lá. Bom, boa noite a todas, a todos que estão aqui. Eu, antes de tudo, queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nessa roda de conversa, né, sobre essa questão tão importante, né, sobre esse decreto que eu acho que está mobilizando a todos nós que têm interesse, que estão engajados aí com a questão da inclusão na escola, na educação. E queria agradecer a professora Tereza Mantuan, a Rosângela, e antes que eu me esqueça, eu vou também me descrever. Eu sou uma mulher de pele clara, bem branca, né? Acho que a luz está deixando mais clara, mas é branca. Meu cabelo é castanho, ele é cacheado, está na altura dos ombros. Eu estou usando uma blusa preta e ao meu fundo tem uma porta de madeira treliçada, marrom escuro e um pedaço branco de uma parede branca, tá? Então, essa é a segunda live, né, da websérie Tudo Sobre Nós, com Todos Nós, que é uma parceria do canal Gentes e do LEPED.
Eu não vou me alongar muito, porque nós temos muitos convidados aqui hoje, eu acho que a gente tem que abrir espaço para todos vocês, né? Nós temos as nossas convidadas e o nosso convidado, eles são pais de pessoas com deficiência, isso é um traço comum, mas são pessoas que falam de lugares diferentes, eu acho que isso vai ser bastante rico aqui para a nossa conversa. Então, eu queria vou fazer uma apresentação geral, e depois eu vou fazer uma pergunta, já vou avisando aqui, tá? Para Fernanda Brasil. Então, vamos lá. Uma das a primeira convidada que eu vou apresentar é a Fernanda Martins Piacentini Brasil, que é advogada, professora universitária, secretária-geral da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência de Santa Catarina, e é mãe do Henrique, né, que é autista. Então, Fernanda, eu acho que eu vou já fazer a pergunta e depois eu vou apresentando os outros convidados. Fernanda, é o seguinte, esse decreto, ele mexe muito. Eu sou mãe de uma adolescente, né, com síndrome de Down. A minha primeira reação quando eu vi esse decreto foi uma tristeza muito grande e um medo muito grande. Parece que baixou uma sombra, assim. Mas eu acho que, para além dos sentimentos, eu gostaria, assim, que você falasse um pouco como é que você vê o impacto disso na vida do seu filho e de outras crianças que estão em idade escolar, né? Fala um pouquinho sobre as suas impressões, os seus sentimentos, enfim, como é que você vê isso? Bom, boa noite, estão me ouvindo? Eu sou Fernanda, como já foi apresentada, eu estou aqui sentada numa cadeira, tenho um cabelo liso, pele branca, batom vermelho, atrás de mim tem uma foto minha do meu filho, do meu esposo também comigo, e é um prazer grande estar aqui, né? Minha primeira live que eu participo. Eu ainda estou um pouco impactada, não vou mentir, em relação ao decreto. Eu acho que todas as mães, todos os pais, os familiares que estão construindo a inclusão ficaram impactados e ficaram com medo, muito medo de, daqui para frente, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente trabalhou para o desenvolvimento do nosso filho, né, simplesmente não fosse levado em conta, né, voltasse a questão do modelo médico, que a Lei Brasileira de Inclusão já deixou isso muito claro, que primeiro vem a pessoa, né, então o modelo biopsicossocial, e o decreto traz o modelo médico como forma de dizer que se a criança ela não conseguir acompanhar, né, a escola regular não vai ser o lugar dessa criança, né, ela vai ter que ir para uma escola especial, quer dizer, então coloca a responsabilidade nos ombros de uma criança, a questão da aprendizagem, quando a gente está ainda num processo de galgar pela inclusão. Eu digo isso por quê? Porque na minha época eu não convivi com nenhuma pessoa com deficiência na escola. Eu tenho 42 anos, eu vim de um ensino tradicional, como ainda existe, né? E na época existiam as classes especiais, nós não convivíamos com as pessoas com deficiência, especialmente síndrome de Down, né? O autismo, ele não existia no ambiente escolar na minha época, a gente não sabia o que era autismo. Eu vou ser bem sincera, eu passei a conhecer o autismo quando eu descobri a deficiência do meu filho. Então, eu fui pesquisar o que era autismo, né, eu fui ver, no primeiro momento eu fiquei, apavorada, vi aquela fase de luto, depois eu percebi, nossa, mas por que eu fiquei tão impactada com isso? Né? Porque a minha educação, né, e de maneira geral de todos, não traz o espaço para a pessoa com deficiência, né, e ao mesmo tempo a gente possui cada um de nós as nossas deficiências, né, eu digo isso porque muitos, como eu, não tenho aptidão para matemática, e é considerado uma deficiência, se eu pensar assim, ninguém é igual a ninguém. Então, com esse decreto, parece que eu estou, assim, voltando à época e pensando assim, nossa, então vai ser tudo como era antes, né? Abrir uma brecha perigosa para simplesmente dizerem para mim, olha, Fernanda, o Henrique não vai acompanhar, ele não está conseguindo acompanhar, e eu acho que ele teria que ir para uma escola especial. E por mais que eu saiba que isso eu não vou deixar acontecer, né? Eu acho que a gente tem um modelo de inclusão que não é só a escola, é a família, é a sociedade, é o Estado,
que precisam, né, andar juntos para essa inclusão ser feita, né? Eu vejo muitas escolas, seja particulares ou públicas, querendo a inclusão, mas muitas vezes não conseguindo fazê-la porque falta capacitação, falta investimento, falta, né, aquela questão do atitudinal, né, ou seja, aquele gestor que está se baseado num sindicato, que diz que, né, que é um investimento, ele não vê a pessoa como deficiência como aluno, e sim como investimento, quer dizer, eu digo isso não que eu tenha vivido isso ainda, mas o meu receio é que a gente possa viver isso, voltar a viver isso, né? E a gente tem leis muito claras, muito pontuais nesse sentido, garantindo, né? A gente tem a Meta 4, que ainda não terminou, 2024 vai finalizar, quer dizer, tanta coisa para implementar, né? A capacitação, as salas multimeios, isso numa esfera pública e privada também, né? Porque a escola privada, ela detém, nesse caso, a regulamentação para ensinar, né? Sim, sim. Então, para mim, o que impactou é esse medo, né, de como vai ser daqui para frente, né? Vai continuar? A inclusão vai ser, nesse caso, almejada por todos nós, né? Ou vai chegar um momento em que realmente aquele aluno não está, aquele estudante não está assimilando pela deficiência dele, e aqui não é mais o lugar dele, quando a escola é lugar para todos, né? Eu quero conviver, eu quero que meu filho conviva, e eu sei que as crianças que estão com meu filho também querem conviver com a diferença, para aprender, né? Para ensinar. A escola não é só o local de matéria, né? A escola é o local de convivência, né? Nesse caso, da criação do ser, de implementar esse ser humano, né? E a escola é o melhor lugar para isso, sabe? Então, respondendo isso, é essa questão. Eu acho que você traz alguns aspectos, assim, que estão muito no campo, né, da experiência dos pais com relação a esse decreto. Esse medo, essa sombra, essa sensação de que, essa sensação é que a responsabilidade passa a ser do estudante, quer dizer, é uma mudança muito longa. E aí eu queria chamar para a gente, chamar aqui para a nossa conversa, o Antônio Carlos Sestaro, a Rosane Loventhal e a Ana de Fátima, né, que são pais que têm, são pais de jovens, né, ou de adultos com deficiência, e que viveram toda essa história, né, porque a gente escuta assim, nós estamos voltando para uma situação de 30, talvez 40 anos atrás. Então, eu queria ouvir um pouco, cada um de vocês um pouquinho, e vou apresentar brevemente cada um, antes de passar a palavra, né? A Ana de Fátima, ela é administradora, ela é de Sergipe, né, Ana de Fátima? Estou vendo aqui no seu currículo, você tem várias funções aqui, você é presidente do Instituto Lucas e Mariana Aribé, de Acessibilidade para a Inclusão Social de Pessoas com Deficiência, o Iluminar. E também, enfim, entre outras funções. Depois você complementa se você quiser, tá ok? O Antônio Carlos Sestaro é advogado e é presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, é pai do Samuel. E a Rosane Loventhal, ela é mãe do Bruno, que tem 27 anos, que tem síndrome de Down, do Vitor também, que tem 24 anos, e é professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Quer dizer, vocês que viveram toda essa história, né, que lutaram, provavelmente lutaram muito para a gente chegar onde a gente estava, ou está ainda, né, que a gente não pode abrir mão disso. Como é que vocês veem esse movimento, esse retrocesso? Queria começar pela Rosane. Rosane, você fala e depois a gente vai girando entre nós. Bom, boa noite. Antes de mais nada, agradecer o convite. Estar entre amigos, né? Amigos queridos, gente que eu não vi há tanto tempo, mas que mora no coração da gente, né? Eu vou me apresentar, então eu sou Rosane, mulher de pele clara, estou com os cabelos curtos, uso óculos, estou com óculos quadrado, uma blusa branca estampada, e atrás de mim tem uma tela de computador, algumas estantes. Eu acho que a primeira coisa, quando eu soube da notícia do decreto, me veio uma memória muito ruim.
né? O Bruno hoje está com 27 anos, está tentando acabar a universidade, e veio uma memória que foi a memória de quando eu estava para entrar no primeiro ano do ensino fundamental, e que a gente ainda não tinha nenhuma lei. Eu recebi 33 nãos de escolas, dizendo que aquele não era o lugar do meu filho. E esse sentimento foi o sentimento que eu sempre falo que eu não gostaria que nenhum pai passasse por isso, né? Então, acho que, assim, de primeiro, foi esse o momento, né? Foi esse o sentimento que na hora veio, e que acho que é uma memória, não posso dizer afetiva, né? Mas uma memória desafetiva de um momento muito difícil que a gente teve que passar, né? Então, acho que, assim, até vou deixar a gente trocando, a gente podendo, né, conversar, mas acho que é esse o sentimento, a gente né, ter que voltar, e não fazem 40 anos, né, fazem 20. Então, assim, 20. É muito pouco tempo, mas foram 33 nãos, né? Então, assim, eu acho que esse foi o primeiro impacto, né, de que eu não gostaria que nenhuma família passasse por isso, né? Porque não tem porquê. Sim, Sestaro, cadê o Sestaro? A gente está com muita gente, então tem que fazer esse giro. Sestaro, eu conheço mais aí a sua trajetória, né? A gente já se encontrou em entrevistas, em outras situações, quer dizer, o que significa, né, do ponto de vista como pai, assim, do ponto de vista da luta como pai, porque os pais, até onde eu sei, eu não vivi essa história diretamente, tiveram um papel muito importante lá naquela época, no sentido de fazer valer todo o processo de inclusão, né, de mudar toda essa história. Como é que você enxerga isso, e o que você consegue vislumbrar aí de impacto desse novo cenário que está se desenhando? Bom, primeiro quero falar boa noite para todos, agradecer ao LEPED, ao Gentes do Instituto por essa oportunidade, também aqui na companhia de amigas, queridas amigas, a Rosane, Rosângela, Mantuan e outras. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês e vocês vão se surpreender. Esse decreto, para mim, não foi surpresa. A gente que viveu os anos 90, 90 e poucos, na luta pela inclusão, ou seja, há 25 anos, sabia que nós iríamos avançar, mas sabíamos que as forças contrárias continuariam. Eu fui presidente da federação um bom tempo, Rosane também, e a federação teve sempre esse papel importante na inclusão das pessoas, principalmente na escola. E, enquanto conselheiro do CONAD, a única divisão que havia no Conselho dos direitos das pessoas com deficiência era na educação. E essa divisão foi latente agora na reunião do próprio CONAD, né, quando algumas instituições votaram pelo decreto. O ano passado, eu voltei a ser presidente da federação, e quando eu fui olhar com mais perto o movimento, eu vi que os pais, e aí eu como pai, vou dizer para os pais e para as mães, eu dizia em várias viagens que eu fiz para o Brasil que eu achava que os pais estavam muito acomodados. Por quê? Veio a convenção, veio a LBI, né? E a internet facilitando, né? As mídias facilitando a comunicação. Os pais, na minha interpretação, achavam que estava tudo muito bom e tudo muito bem acabado. E eu dizia para eles, desde maio do ano passado, que eles estavam acomodados, que eles precisavam se movimentar, porque havia já movimentos em Brasília para mudar a política da educação. Então, o decreto, para mim, como a Rosângela falou, voltou em 1995, quando também o meu filho foi recusado por várias escolas aqui em Santos. Então, o que tem de bom, se é que alguma coisa tem de bom nesse decreto, foi...
entre aspas, acordar os pais para que a gente possa saber o que é uma inclusão de qualidade. O que aconteceu? O sistema educacional do Brasil foi sucateado, mas não foi sucateado, na minha interpretação, de uma forma assim, sem motivo. Tinha um motivo, e esse motivo era justamente o decreto, para que chegasse um momento falar, a inclusão não dá certo, né? Há em torno de 37% de escolas no país com atendimento educacional especializado. Então, o que se fez? Se investiu muito pouco na escola pública, justamente para se chegar num ponto e falar, a inclusão não dá certo. Eu não capacito professores, eu não faço sala de recursos, eu não coloco profissionais para atendimento, e aí eu vou dizer que a inclusão não deu certo. Entendi. Então, eu estou há um ano, desde o ano passado, sacudindo os pais, né? O Samuel tem 30 anos, Samuel fez universidade. Em Porto Alegre, no final do ano passado, um pai perguntou para mim, o senhor está falando de educação, mas o seu filho já está formado na universidade. Eu falei, mas eu estou falando de educação para o seu filho, que tem 3 anos de idade, e para aqueles que vão nascer. Então, esse decreto, para mim, sacudiu o país, né? Ele é totalmente inconstitucional, nós vamos derrubar esse decreto, no STF nós vamos derrubar esse decreto. Então, ele é inconstitucional, mas ele tem um viés econômico por trás. Tá. Importantíssimo, que os pais têm que estar atentos a isso também. Certo. Aí eu queria chamar agora a Ana, dessa história também, Ana. Eu queria ouvir um pouco você, se você é mãe de um jovem cego, né, como você me contou. Eu queria que você contasse um pouco qual foi o peso, né, como é que você vê o fato, o que o estudar numa escola comum trouxe para o seu filho, né? E o que você acha que os pais podem fazer? Não sei se você concorda com essa visão do Sestaro, né, que os pais meio que se acomodaram. Quer dizer, o que você, que já viveu essa história, pode trazer para a gente como reflexão e de caminho aí para a gente agir daqui para frente? Bom, boa noite a todos. Eu sou Ana de Fátima. Queria modificar um pouco. Aí no meu currículo, eu já estou aposentada de tantas atribuições que foram colocadas aí para mim. A minha atividade profissional como administradora, dessa atividade eu estou aposentada já. E queria completar informando que sou mãe de um jovem com deficiência visual e queria descrever a minha imagem agora, até por conta dessa visão nova que tenho por conta da existência de Lucas na minha vida. Então, eu sou uma mulher de pele morena, tenho cabelos longos, estão, nesse momento, presos, né, cabelos castanhos, olhos castanhos também, estou com a roupa cor-de-rosa, um vestido cor-de-rosa, de mangas longas. Ao fundo, há um armário com portas brancas e há uma janela fechada de cor escura, ao lado de uma outra porta, também de cor escura, completando esse cenário. Bom, o que me leva a tratar dessa questão, desse passado do meu filho e de como foi o acesso dele ao conhecimento, a esse conteúdo que permite que hoje ele seja, inclusive, um parlamentar. Ele é vereador da nossa capital aqui, Aracaju, e cumpriu essa trajetória toda de estudante numa escola que não detinha essa característica de escola inclusiva, mas ele estudou no ensino regular, dentro de uma condição diferenciada por ser escola particular, e, e que me deu também muita dificuldade, houve muita dificuldade, mas também houve muita perseverança no acreditar que a escola precisava ser para todos. Ele precisava estar junto com todas as pessoas, independente da sua deficiência.
E aí, o que eu fiz? Eu fui atrás de ser parceira da escola, né? Ele foi rejeitado também, o acesso dele foi bloqueado em algumas escolas, inclusive na escola que a irmã dele estudava, e que ele ia todo dia com o pai levar a irmã para a escola, quando pequenininho. E aí ele já imaginava que ia estudar ali, mas ali mesmo ele foi bloqueado quando chegou na idade escolar, porque foi alegado que ele não tinha estrutura para atender às necessidades especiais de Lucas como estudante. Bom, aí, seguindo essa trajetória, eu fui em busca de quê? De me tornar parceira de uma escola que eu consegui inserir meu filho, e comecei o quê? Eu visualizei que era necessário garantir que ele tivesse todos os recursos para que facilitasse a aprendizagem dele. Então, ele é cego. Então, ele pequeno, ele não tinha como conhecer o Braille, ele foi conhecer por conta da gente a parte da escola, fora da escola regular. Mas ele se preparou, e ele, na escola regular, ele tinha todo o material dele feito por mim, na condição dele ler e dele responder as coisas, dele participar plenamente em sala de aula, com o material dele todo adaptado pela minha pessoa. Isso aconteceu não só na escola regular, como nos ambientes que ele participava também, porque ele estudou música numa escola pública de música, né, no conservatório de música, e todo o material dele ia preparadinho por mim, para que ele tivesse acesso tátil a todos esses recursos. E assim foi, em todo o ambiente, na igreja, no catecismo, ele levava o material dele também nessa condição. Então, para mim, a inclusão se deu, no caso do meu filho, a inclusão dele é um fato, mas dentro desse cenário que eu estou especificando. Eu queria dizer a vocês que é a primeira vez que eu participo de alguma coisa assim e tenho muita dificuldade de falar em público, porque... Imagina, fica à vontade. A emoção me traz muitas lembranças que são extremamente positivas e que, nesse momento, me deixam muito triste com o fato desse decreto estar aí. E eu sei, eu digo como o que me antecedeu aí na fala, o senhor Antônio, que... Esse decreto nós vamos derrubar. O país vai derrubar esse decreto de qualquer maneira, porque ele não pode existir. Meu filho tem 34 anos e eu não vou voltar a entender que essa é a condição que está sendo imposta para as pessoas com deficiência. Está comprovado que eles têm a vida própria e o protagonismo deles, a partir do empoderamento que você puder permitir a essas pessoas, que você puder garantir, não tem volta. O Lucas só é cego. Ele é um aluno, é formado, ele é jornalista, tem curso superior, tem formação em tecnologias assistivas, né? Formação especialização nessas áreas e tudo mais, e hoje é um parlamentar, e ele leva o conhecimento de todos. Como você pode lidar com uma pessoa cega? São simples as atitudes, essas barreiras atitudinais são as que mais me incomodam, certo? Não sei, acredito que a própria pessoa com deficiência tem esse limite, né, de se incomodar muito com essas barreiras atitudinais e que elas estão, aos poucos, sendo sanadas por conta de quê? Desse convívio, desse conhecimento, de você estar ali junto com as outras pessoas, e elas começarem a entender, né, que essas pessoas existem e que podem estar produzindo e podem estar desenvolvendo todo o seu potencial, né, em função do ambiente que as acolhe. Né, a partir do ambiente que as acolhe. Você trouxe algumas coisas que são muito importantes, né? E eu queria até passar agora a palavra, convidar a Mariana Rosa para entrar nessa roda aqui, nessa nossa roda. Oi, Mariana, prazer enorme te ter aqui. Deixa eu só te apresentar rapidamente. Mariana Rosa, ela é jornalista, ela é integrante do coletivo feminista Ellen Keller,
ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e mãe da Alice, né? E eu queria, enfim, eu acho que você está ouvindo, né, essas experiências de quem já tem filho adulto, de quem tem filho em idade escolar, e eu vou juntar aqui com eu queria que você comentasse um pouco essas experiências, pensando até num post que você fez no Instagram, que eu acho que você trouxe algumas questões muito importantes ali, questões que vão para o lado da ética, do respeito, do direito, né, e trazer uma pergunta que veio da plateia aqui, que é o seguinte: como vislumbram a sociedade em que a escola pode ser segregada? Porque eu acho que essa pergunta tem muito a ver com o que eu tenho visto da sua posição aí nesse debate. Então, fique com a palavra. Obrigada, Marta. Uma alegria grande estar aqui hoje com você, com tantas pessoas, muito emocionada com a fala que me antecedeu também. Acho que ouvir, né, as pessoas que falaram antes, ficou ressoando em mim, porque a gente fica pensando, né, puxa, era para a experiência dessas pessoas ter aberto caminhos para quem está chegando depois, como de fato abriram, né? E como isso cai por terra com uma canetada, né, com um decreto arbitrário, com uma decisão que nos tutela, né, é muito desesperador. Eu estou na outra ponta dessa experiência, né, eu estou com uma filha de 7 anos, em idade de alfabetização, né, exausta, como todos aqui com essa pandemia, exausta das contingências desse momento, né? Ninguém sabe como vai ser muito bem escola no ano que vem, e então esse decreto nos pega não só de surpresa, mas num momento de muita fragilidade, né? E aí eu fico pensando, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou matriculá-la? Porque ela estava numa escola que era só ensino infantil, então agora ela vai para o fundamental, é uma outra escola, eu não tenho a perspectiva de dizer que vou continuar onde estava, eu tenho que começar de novo. Como vai ser começar de novo? Será que vai ser como foi quando eu comecei 4 anos atrás, que foram 6 negativas de matrícula? Eu vi a outra colega falando de 33 negativas, né, que foram 6, né? E eu tenho absoluta convicção de que se esse decreto for levado adiante, a minha filha vai ser encaminhada para uma instituição especializada. Ela é o perfil do que essas pessoas consideram uma deficiência grave, né? Porque não anda, porque não fala, porque tem epilepsia, porque, enfim. Eu queria chamar a atenção para isso, porque o que chamam de deficiência grave, a gravidade da condição da minha filha não está nela, a gravidade está nesse mundo, nessas estruturas que não são capazes de oferecer as condições adequadas para uma pessoa com uma característica como a dela, ou com características como a dela, ter uma vida com dignidade e com respeito. E isso não foi possível porque a gente muito mais experimentou segregar, excluir, institucionalizar, medicar, conter quimicamente pessoas assim, do que propriamente acolher, aprender junto, respeitar, entender e valorizar, né? Então, eu queria muito que ela tivesse dentro da escola, porque a presença dela dentro da escola incomoda, denuncia as falhas que precisam ser corrigidas, mas não no sentido de que eu não quero que essa experiência seja dura para ela, né? Eu quero que seja uma experiência boa para ela e para todos que convivem com ela, mas que, inclusive, a presença dela melhore a escola, que a escola fique boa o bastante para tê-la lá dentro, né? É isso que eu quero, que fique muito boa, muito qualificada. E o decreto vai justamente no sentido oposto, porque ele pega os recursos que deveriam estar aplicados na educação, como bem disse o Sestaro, e coloca nas instituições especializadas, né? De novo, a gente retoma essa ideia de que as pessoas com deficiência não só precisam de tutela, como precisam de ser consertadas, né? Instituições que vão, a gente abre mão da educação para colocar no lugar as terapias e todas as abordagens médicas que vêm junto dessas instituições especializadas. Então, é desesperador, eu fico animada de ouvir o Sestaro dizer que esse decreto vai cair, porque eu estou mesmo muito desesperada. Mariana, eu acho que essas coisas que você traz, né, quer dizer,
tem muito a ver, inclusive, com as coisas que a gente discute no LEPED, né? A gente, enfim, nos grupos de estudo, o que a gente... Eu acho assim, tem uma chave nessa política de 2008, que é uma chave muito importante, né? As pessoas falam, é uma política de inclusão. Ela não é uma política de inclusão, a chave é a escola para todos, né? O que essa política de 2008 traz, que é o que permitiu que mais de 1 milhão de estudantes com deficiência, com transtornos do desenvolvimento e altas habilidades estejam na escola comum, né? Por quê? Porque ela traz uma perspectiva da escola para todos. E é nisso que esse é o nosso norte, esse é o nosso rumo, né? Então, por isso que eu acho que pega tão forte, né, para a gente que está aí nessa luta diária, porque é uma luta, né? A gente, apesar de toda a trajetória da inclusão, vamos dizer, de tudo que a gente já conquistou, é uma luta diária. A gente tem que estar todo dia ali, cobrando. Agora, na pandemia, eu estou o tempo todo com a escola da minha filha, entendeu? Porque, enfim, parece que as coisas desandam de um jeito inacreditável. Mas eu acho que, aí eu queria trazer essa pergunta, né, assim, para a gente trocar um pouco entre nós aqui, queria que todos aqui que estão nessa roda, mesmo quem não está aparecendo aqui na tela nesse momento, pensasse nisso, quer dizer, esse decreto, o risco dele, não é só a questão da matrícula, essa é uma opinião minha, eu queria compartilhar isso com vocês, quer dizer, a questão que está em jogo aqui, não é só, a recusa, não é só o meu filho, eu também já tive recusa para minha filha, né? Eu acho que todos nós aqui já passamos por isso. Mas eu acho que, mesmo que ele seja derrubado, eu acho que ele abre uma brecha para um campo de cultural, entendeu? E que passa a ser permitida a segregação, entendeu? Ele ajuda a naturalizar a segregação. Então, mesmo que caia o decreto, vamos fazer de conta, amanhã cai o decreto, voltamos ao... Mas ficou essa coisa, né? E o pessoal que defende a escola especial, que defende isso, vai falar, vocês estão vendo, entendeu? Eu acho que fica um pouco essa... Eu queria ouvir vocês, se vocês têm esse sentimento, se vocês compartilham desse sentimento. Talvez, quem quiser pode falar, fiquem à vontade, gente. Quem gostaria de começar? Posso falar, Marta? Fica à vontade. Não, eu acho que assim... Eu concordo com você, mas eu acho que assim, primeiro eu acho que, né, a gente volta a um discurso que, para nós que somos mais velhos, né, achei que já tinha ultrapassado. Quando a gente está falando de escola, né, e quando a gente está falando da escola para todos, nós estamos falando, né, a gente está usando o direito de todas as pessoas estarem na escola para melhorar a escola, para melhorar a educação de todo mundo, né? Então, assim, não dá para a gente não entender que a gente está falando de inclusão só para as pessoas com deficiência, e que isso é algo que vai atrapalhar só as pessoas com deficiência, né? Eu acho que isso é algo, assim, extremamente importante da gente deixar claro. A gente sempre usou, né? Eu falo a gente, os mais velhos, nós da luta mais antiga, a gente sempre falava que a pessoa com deficiência era só o estupim para melhorar uma educação de qualidade. E acho que esse é o grande norte da história. Nós vivemos hoje num país que não está preocupado com a educação. Não está preocupado com a educação de nenhum dos nossos filhos, não está preocupado com a educação de nenhuma criança, de nenhum jovem, não está preocupado com a educação de ninguém. Então, assim, o que mais me assusta no decreto, nós vamos derrubar o decreto, o decreto é inconstitucional, né? Mas eu acho que a gente tem que usar este movimento do decreto, e eu concordo com o Antônio Carlos, a gente já vinha, faz algum tempo que a gente se fala, mas a gente vinha sentindo o movimento de pais muito acomodados, os movimentos de pais achando que nada mais pegaria, né, e que nada mais afetasse. E eu acho que a gente tem, de novo, que voltar à discussão, que era a discussão da época que a gente fez a política, de uma escola que seja uma escola de qualidade para qualquer um. É isso que é a importância do decreto, né? E eu acho que o decreto ele só está escancarando uma política clara, nacional, que a gente tem de um governo que está pouco preocupado com a educação no geral, né? Sim. Então, eu acho que assim, eu tenho milhões de coisas para falar, né? Eu acho que assim, eu vi algumas perguntas, o que é uma sociedade, o que viver numa sociedade depois do decreto?
É ridículo um decreto que vai viver uma sociedade pela metade, né? Que a gente vai continuar achando que a gente não conhece as pessoas nas formas como elas, né, nas suas condições humanas. Então tem muita coisa a falar, mas eu acho que a gente tem que colocar à tona a questão da educação e de quanto isso é afetado para a qualidade da educação de qualquer pessoa. Agora, antes de passar a bola para outra pessoa, né, porque a gente vai fazendo esse giro aqui, que nós somos muito, eu acho que nós temos, todos vocês têm muito a contribuir. Eu queria saber o seguinte, né, quer dizer, o decreto vai ser derrubado, provavelmente, né, acho que a gente tem cestário, era você mesmo que eu ia chamar, acho que o Jorge aí está lendo o meu pensamento. Eu queria ouvir um pouco você também nessa direção, entendeu? Quer dizer, como é que a gente fica? A gente está num mundo em que é pautado pela segregação, né? O mundo está cindido, está polarizado, e isso parece que está afetando também. Como é que você sente esse movimento, né? E as perspectivas aí, mesmo que o decreto seja derrubado? Na verdade, esse movimento ele nunca parou, né? Desde a década de 90, né, que esse movimento ele veio se manifestando. Lá em 95, 96, a gente sempre batalhando pela inclusão. Você veja, 10 anos antes da própria convenção, nem existia a convenção, e a gente já pedia a inclusão de todos. E por quê? E a gente falava lá para algumas instituições, que até hoje estão aí, que o Brasil tem em torno de 5.570 municípios, e essas instituições não passam de 2.000. Então, onde é que estão as crianças, as pessoas com deficiência dos outros municípios, né? Nós sabemos onde estão. Estão em alguma perua escolar, viajando quilômetros e quilômetros por aí. Então, o que a gente sente, essa questão, ela tem um viés econômico, como a Rosane comentou também, né? Por que não se investiu na educação? Por que a nossa educação ficou parada no tempo? Por causa das pessoas com deficiência? Não, ao contrário. A educação começou a melhorar com a presença das pessoas com deficiência dentro da sala de aula. E o que a gente quer na sociedade? Uma sociedade que conviva com todos, com todas as diferenças, né? O que está acontecendo agora? E o que vai acontecer depois do decreto? Né? Nós vamos derrubar esse decreto. Mas foi um momento muito bom, aí vamos tirar o lado bom, para que os pais percebam a força econômica que tem atrás disso, né? Então, se há... E a gente tem conversado com a comunidade das pessoas com deficiência auditiva. Se há dificuldade na inclusão da comunidade surda, vamos ver onde tem essa dificuldade. Se há dificuldade na comunidade, o autismo mais severo, vamos chamar os educadores desse país. Nós temos aí a própria professora Rosângela, professora Mantuan, excelentes educadores nesse país, para poder verificar essas questões pontuais, mas jamais retroceder 30 anos. Nós estamos falando de um retrocesso de 30 anos. Então, a gente tem a expectativa constitucional de derrubar esse decreto, né, porque ele afrontou, na nossa visão, Constituição, Convenção. A Lei Brasileira de Inclusão, na verdade, esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele existia, a Rosane deve lembrar, desde a década de 90. O deputado Paulo Paim, na época, ele já tinha esse estatuto pronto. Nós ficamos segurando porque nós sabíamos da convenção. Então, ele veio praticamente ratificando a convenção. Então, não há como retroceder. Esse decreto ele fere o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que é direito da criança estar na escola mais perto da sua casa. Verdade. Então, são tantas agressões. Agora, o que a gente quer, sim, aí eu tenho falado para os pais, né, que os pais não fiquem mais na inércia. Vamos exigir o direito dos nossos filhos. O meu filho é cidadão para ir pagar o imposto, comprar um refrigerante e uma roupa. Ele é um cidadão para ir para a escola perto da casa dele, em colocar, e como foi colocado logo no início, né, a responsabilidade em cima dele, quando a convenção diz que a deficiência está na interação da pessoa com o meio, e não na pessoa.
Então, essa responsabilidade não pode voltar em cima da pessoa. Então, eu acho que os pais está na hora, e foi até bom, né? O Samuel, a Rosane conhece bem, Samuel tem 30 anos, Samuel ia casar esse ano, por causa da pandemia, adiou o casamento. Mas foi um jovem que teve a oportunidade. Não foi fácil? Não foi fácil. Agora, pense há 25 anos atrás, a gente lá na porta das escolas dizendo, meu filho tem que estar aqui, na escola que o irmão dele estudou. 25 anos. Eu estou voltando à vida há 25 anos. E eu vejo os pais, hoje, na mesma situação que eu, a Rosane, vivemos lá na década de 90, gente. A sociedade evoluiu, o mundo evoluiu, não pode regredir. Aliás, isso está na Constituição, isso é um retrocesso social. Isso não pode acontecer, é um retrocesso social. O Brasil sequer tem esse poder de retroceder socialmente. Agora, como é que você, Sestaro, e aí a gente vai chamando as outras pessoas, né? Você diz que tem a impressão que os pais estavam muito acomodados, dando as coisas por certo, né? Agora, como é que a gente muda isso? Né? E será que, até onde você acha que existe esse entendimento? Aí eu queria também ouvir depois a Mariana, a Fernanda, do que é a inclusão, entendeu? Porque assim, eu vejo muito pai, só para completar assim, que vai lá reivindicar o acompanhante para o filho, entendeu? Quer que o filho fique lá, você entende o que eu quero dizer? Quer dizer, como é que você acha que tem um campo para a gente trazer essa mobilização e fazer esses pais entrarem nessa luta pela inclusão de fato? Tá, deixa eu só primeiro pedir desculpas que eu não me autodescrevi no início, né? Eu sou um homem de 68 anos, careca, pele branca, estou vestindo uma camiseta azul. Da emoção, esse tema, ele mexe com a minha emoção. Até hoje, 30 anos depois, ele mexe, né? Então, eu vejo o seguinte, os pais, nós sempre estivemos junto com a escola. Então, o que eu vi? Veio a convenção, veio a Lei Brasileira de Inclusão, então agora a escola vai resolver tudo. É muito cedo ainda. Os pais têm que estar junto com a escola, têm que estar ali acompanhando, têm que estar vendo quais são as dificuldades, né? Tem que ir em busca de parcerias. Não é só a escola que vai. O que não se pode é permitir que a escola fique lá como se fosse a responsável por tudo. Não, a participação da família é importante, né? Agora, o Estado parte, ele tem a sua responsabilidade. O Brasil, quando assinou a convenção, ele tem a responsabilidade de assegurar um sistema educacional inclusivo, né? E aí, o que eu vi quando eu voltei assim para o movimento é que pouco se falava disso. E eu vendo os pais reclamando, vou tirar meu filho, a inclusão não dá certo. Ué, se o meu filho há 25 anos deu certo, por que o teu agora não dá certo? Alguma coisa está errada, né? Então, na minha interpretação, eu respeito muito todos os pais, todas as situações que acontecem, né? Mas eu, enquanto pai, e a Rosane acompanhou muito, né? Nós fomos parceiros juntos lá atrás. Você imagina voltar 25 anos, 30 anos nesse movimento? Não há espaço para isso na sociedade. Não podemos permitir isso. Então, a gente luta, eu vou lutar, né? Eu vou lutar porque a oportunidade que o Samuel teve, eu quero que todos tenham, né? Que todos tenham. E que, assim, eu quero até fazer aqui, eu posso fazer aqui um modelo da convivência, porque a participação da pessoa com deficiência na sala de aula não é boa só para eles, não, é boa para a sociedade toda. Eu passei uma vergonha e eu não tenho, vamos dizer assim, nenhuma dificuldade em falar nisso, de não ter convivido com pessoas com deficiência, quando uma reunião do CONAD, eu com o Ricardo Tadeu, quem conhece Ricardo Tadeu, é um desembargador com deficiência visual, por não ter convivido com uma pessoa com deficiência visual, nós fomos almoçar no restaurante do Senado, e eu perguntei para o Ricardo, ele falou, Sestaro, eu vou contigo, tá bom. Aí eu perguntei para o Ricardo, na fila do restaurante, como que você come? Aí ele virou para mim e falou, Sestaro, até ontem era com a boca, eu acho que eu vou continuar assim. Então, eu falo isso para a gente perceber a importância do convívio de todos. E eu estava querendo perguntar para ele como ia ser no prato, né?
Então, essa importância para nós, eu não vivia com pessoa com deficiência, eu rejeitei o meu filho quando o Samuel nasceu, eu não queria. Então, é essa sociedade que a gente quer no futuro, que os pais, quando tiver um filho com alguma deficiência, não seja novidade, não seja rejeitado. Ele passe a ser, não, é o meu filho. É essa sociedade que a gente luta, né? Eu, Rosana, há 30 anos. E hoje esse decreto vem, que sequer o CONAD foi consultado. Sequer o CONAD foi consultado. E quando eu voltei para o CONAD, agora o CONAD tem os seus interesses. Porque eu perguntei para o CONAD, vocês estão acompanhando a política que vinha aí? Não. A federação convocou o MEC para uma reunião do CONAD. E o MEC não foi, aliás, foi, mas não foi com a proposta de falar da política. Então, essa importância do convívio é uma sociedade que a gente quer ter. Eu pensei que agora, 30 anos depois, já fosse ter essa sociedade. Sim. Não, estamos voltando. Você quer falar, Rosane? Você estava comentando? Eu quero falar. Depois eu vou chamar rápidas, até para poder outras pessoas falarem, mas acho que em cima daquilo que a gente está falando. Sim, e aí, eu acho que assim, como mãe, nesse momento, eu acho que talvez eu fale algumas coisas, uma coisa que seja muito dura, mas que eu acho que as pessoas precisam ouvir, que é o seguinte: eu acho que a gente muda e as famílias mudam a hora que a gente sai do papel de vítima, né, para ser um ativista. Não precisa ser um ativista de movimento. É exatamente o que o Sestaro falou, só que eu estou falando em umas palavras até um pouco mais duras para os pais, mas é que assim, o papel de vítima não modifica ninguém, né? E o papel de vítima não vai fazer com que os seus filhos tenham os direitos. A gente ainda precisa, né, de que todo mundo lute no picadinho, no miudinho, no dia a dia, para que as pessoas possam estar na sociedade em todos os espaços, não é só nos espaços. Agora, eu queria pegar um outro gancho, Marta, que é quando você falou, né, de pais que ficam pedindo para que tenha um auxiliar terapêutico, um assistente terapêutico, cada lugar desse país tem um nome, né? E aí eu vou pedir licença para falar de um outro lugar, que é o lugar da saúde, e que eu acho que como eu estou na saúde também com a educação, e sempre estive, eu acho que tem um lugar, que é um lugar que a gente está hoje, que é o lugar da saúde comandando a educação. E a gente vem há 30 anos pedindo e falando que quem sabe o que tem que se fazer dentro da escola é o professor. Quem tem o saber máximo de como lidar na escola é o professor. Eu hoje coordeno um centro de autismo do estado de São Paulo, né, da área da saúde, e vem para mim, né, porque o estado de São Paulo tem uma política maluca, mas sou eu que dou a assinatura para que escola que a criança com autismo vai. Nos últimos 6 anos que nós estamos abertas, sabe quantas assinaturas saíram nossas dizendo que ele vai para uma escola especial? Nenhuma. Está escrito em todos os relatórios, em mais de 400 relatórios que nós soltamos, né, que a unidade de referência soltou, que de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, a criança, o jovem e o adolescente tem que estar na escola regular do lado da casa dele. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente vive um momento, e acho que a gente está nesse momento mais avançado, acho que a gente já tinha passado um pouco, que é a saúde dizendo o que tem que fazer. E a gente tem algumas coisas, assim, sérias, principalmente ligadas ao meio do autismo, né, das pessoas com TEA, que a gente vem com coisas vindas de lá de fora, modelos que são modelos de lá de fora, sem críticas, que funcionam de formas completamente diferentes para serem colocados dentro das escolas brasileiras. E isso vindo, sim, pela saúde. Então, eu acho que, assim, a gente tem muito para falar, mas a gente não pode deixar de falar que quem sabe o que tem que fazer dentro da escola e como lidar com os alunos é o professor, sim. E isso tem que ser mudado a partir daí. Então, Rosane, eu acho que esse ponto que você traz, assim, isso eu acho crucial, eu acho que esse é um dos cernes aí do problema, né? Por quê? Porque eu acho que essa tendência, esse olhar medicalizante para a deficiência, isso
isso vem crescendo, por algum motivo cultural, social, isso está aumentando. Eu acho que isso a gente precisa até estudar, né, entender por que a ascensão desse modelo médico. Eu acho que isso está ligado com uma coisa maior da sociedade, porque hoje em dia tudo é medicalizado. A dor de cabeça, porque você, sei lá, comeu muito, tudo é medicalizado, né, e tudo tem uma solução química. Eu acho que passa muito por esse lugar. Eu acho que mais do que isso, Marta, desculpa te interromper, eu não acho que é a medicação química, eu acho que é o formato de intervenções da saúde que vêm prontas de lá de fora, que querem se colocar. Então, assim, eu vou dar um exemplo muito claro. A terapia comportamental, né, o ABA, que é uma intervenção, né, não é uma intervenção, é um modelo e que vem, ele é muito usado, ele tem pesquisa científica que ele funciona com número X de horas e tal. A gente pega o modelo americano, que é um modelo que quem banca toda a intervenção de saúde é a escola, porque é a educação, porque lá não tem saúde pública, então quem banca no Estado é a educação, então lá os meninos ficam na escola, período integral, tem saúde, né, tem intervenções terapêuticas dentro da escola, tem modelos que funcionam, e a grande maioria são modelos de universidades, não são modelos que funcionam no Estado, são modelos de universidades que trabalham com pesquisa, e o pessoal vem de lá e quer pegar isto pronto e colocar aqui dentro de uma realidade diferente, de um lugar diferente, onde a gente tem dois sistemas, que é o sistema de educação e o sistema de saúde, absolutamente diferenciados. Né? Então ninguém faz nada, do mesmo jeito que chegam para mim e pedem no serviço de saúde que eu alfabetize o filho, tem a coisa da saúde querendo entrar na escola, então não é a medicalização como medicamento, entendeu? Eu acho que essas questões realmente de saúde, né, que vamos dizer que seria um outro lugar, que elas são complementares, mas elas estão hoje sendo substituídas ou comandando uma educação que não tem. Compreendo. Tá? E eu acho que isso se agrava dentro desse contexto de falta de investimento, de esvaziamento, aí o olhar especializado, ele ganha um status de autoridade dentro dessa dinâmica. Agora, eu queria trazer a Fernanda aqui de volta, que faz tempo que ela não entra, para falar um pouco sobre a questão do direito, né? Ela é advogada, ela é da OAB. Fernanda, eu acho que tem uma coisa importante aí para a gente olhar nesse debate, que os defensores desse decreto têm dito o seguinte, que nós não queremos acabar com a possibilidade da criança se matricular na escola regular, na escola comum, absolutamente, né? O que nós queremos é dar o direito para a família escolher o melhor caminho para o seu filho. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, da perspectiva do direito mesmo, né? Quer dizer, porque eu acho que tem a ver, é o momento que a gente está vivendo, a gente escuta isso aqui e ali, o direito da família, o direito isso, o direito aquilo, mas como é que você vê esse argumento e a sustentação disso dentro desse cenário, desse debate todo aqui que a gente está travando? Eu vejo como esse direito da família escolher, ele não pode se sobrepor ao direito universal da educação garantido por lei do ensino regular. Ponto. Né? Então, a gente está falando de uma escolha sobre um direito que ele é constitucional e ele é imovível. Então, nesse caso, a família não tem o direito de escolher. Ela não pode ter esse direito de escolher, porque daí vai numa situação que a gente tem milhares de pessoas com as suas educações, com a sua realidade de vida, né, com a sua realidade de deficiência, pessoas que não têm noção dos direitos que elas possuem, né, daquele filho com deficiência. A gente tem esse problema, sim, da questão social, né, então a gente tem um nível social diferente de outras pessoas. E o autismo, nesse caso, né, meu caso, ele é diferente também, ou para outras crianças, então, e aí usam muito disso, mas o autista severo é excluído, o autista moderado é excluído, então deixa essa criança, o pai e a mãe sabem o melhor para ela. Como assim o pai e a mãe sabem o que é melhor para ela na questão da educação? Né? Eu não sei o que é melhor para o meu filho na questão da educação, eu quero que ele seja um cidadão pleno, né, com os direitos dele. Eu quero que ele desenvolva e ele vai ter dificuldades na vida inteira, não é só na escola. Né? Então, ou seja, a escola prepara, né,
ele para a vida, juntamente com a família, juntamente com a sociedade, juntamente com o Estado, né? Isso está na lei brasileira de inclusão, quer dizer, a lei é clara, não é dever só dos pais, ou da escola, né, ou da sociedade, ou do Estado, é um conjunto. Então, quando se fala, não vai perder nenhum direito, o decreto não mexe com isso, ele dá apenas a oportunidade do pai escolher, não foi o que eu li. Eu li o decreto e eu vejo ele com brechas claras, nesse caso, né, uma questão muito clara do modelo médico, no qual, se houver um laudo, né, dizendo que ele não possui capacidade de aprender, ele vai para uma escola especial, isso está muito claro no decreto. Então, por que então tem um decreto que assegura o direito do pai e a mãe escolher, e ao mesmo tempo ali já diz que ele não acompanhando, ele não tem condições de estar numa escola regular? Então, é o que eu digo, há direitos nossos que não cabe ao pai e à mãe escolher, e sim, nesse caso, que está escrito na lei. Então, o direito à educação, ele é universal, ele é garantido pelo Estado, nesse caso, e o pai e a mãe não têm direito de escolher, né? Isso que eu vejo muito claro, né? A gente tem um direito à educação, então, a educação como ela é apresentada, né? Então, a escola regular é o modelo de educação, né? A pessoa com deficiência conquistou esse direito, né? Está na lei de inclusão, está na Constituição, na Declaração de Salamanca. Então, como assim vem um decreto e diz que esses direitos foram conquistados, ou seja, imovíveis, né? A não ser que eu pegue a Constituição e tenha uma outra Constituição, né? Toda aquela questão, né? Vem e diz, os direitos não estão mudados, mas o pai e a mãe podem escolher. Então, na realidade, os direitos estão mudados. Né? A partir do momento que eu posso escolher, eu não ou seja, eu não estou cumprindo a lei no sentido, né, claro que ela está. Então, é isso que eu vejo. É muito ardiloso o discurso, na verdade, né? Porque ele usa toda a linguagem, toda a argumentação do campo da inclusão para inverter. E essa sua fala tem muito a ver com o que a Rosane trouxe antes para a gente, né? Dessa medicalização. Eu acho que isso é uma chave importante. E pensando como mãe aqui, eu acho que seria muito importante que os pais, as mães, os familiares, os tios, os avós, os primos, todos, tivessem muita clareza do que está em jogo, né? Que é essa marca, esse carimbo da deficiência em cima das pessoas, né? Que são cidadãs, né? Que não são, enfim. Aí a gente já está... Não, desculpa. Só para dizer assim, a gente não pode deixar o medo, né, do bullying do nosso filho não conseguir, né? A gente está sendo capacitista. Essa é a verdade, porque nossa educação foi capacitista, eu digo a minha geração, e a gente não faz isso por mal. Então, a gente tem que pegar esse medo e pensar o seguinte: ele é uma pessoa como qualquer outra pessoa, a deficiência não vem na frente dele. A deficiência vem, né, com ele, mas ele é a pessoa. Né? Então, eu preciso entender isso, eu preciso aceitar isso, eu preciso estar junto para a inclusão. A família tem que estar com a escola para a inclusão. Seria isso. Nossa, muito bacana isso que você falou, porque a gente cai mesmo nessa armadilha do capacitismo. A gente cai. Eu, como mãe, caio, assim, várias vezes, e morro de vergonha quando eu me vejo nessa posição. Porque a nossa educação, a nossa geração foi essa, né? A gente vê isso, e esse medo, né, é uma coisa muito forte mesmo que vem. Agora, para a gente ir caminhando para o fim, que nós já estamos com mais de 1 hora de transmissão, o combinado é em torno de 1 hora, eu queria chamar a Fátima, a Ana de Fátima, e eu queria que você desse um recado, né? A gente falou muito aqui nessa conversa, sabe, nós precisamos... O Sestaro trouxe muito isso forte, né? Vamos reengajar os pais. O que você, né, que é uma mãe, que acompanhou seu filho, que estava ali na parceria com a escola o tempo todo, durante todos esses anos, o que você enxerga de caminho, o que você sugere para a gente que está nessa estrada agora? Microfone. A gente não está te ouvindo. Foi? Está ouvindo? Então, eu sugiro que nos unamos em torno de um único propósito: empoderar nossos filhos, preparar nossos filhos
para enfrentar todo esse mundo que está em volta deles, certo? Eles, a partir do momento que eles tiverem um ensino de qualidade, tiverem um ambiente com acessibilidade plena, certo? Tiver uma família engajada em todas as suas ações, não tem volta, não existe volta, é só seguir adiante. Não tem como eles não assumirem o protagonismo deles. Eles precisam ser protagonistas das histórias deles, certo? E quando eles estiverem preparados para enfrentar isso que está aí, não tem como sair perdendo nessa história. Eu queria muito dizer a vocês que essa é a tônica, mas é minha. Vou fazer 70 anos, entendeu? Então, eu acredito nisso. Meu filho tem 34 anos, certo? É um jovem que, em uma cidade... claro que eu vivo no menor estado desse país, certo? Mas quando meu menino nasceu, só existia aqui gente cego pedindo esmola, minha filha, meus filhos. Era só pedindo esmola. Não tinha cego estudando, não tinha ninguém preocupado com a educação, não tinha nada preocupado disso. Era mesmo esse o contexto que eu vivia, certo? Então, quando a gente chega e acredita que o filho vai para a escola, eu tive meu filho com quase 40 anos, então, o menino vai para a escola, por que ele não vai para a escola? Ele vai para a escola, sim, ele vai estudar, sim. Então, as escolas fecham as portas, não tem preparo para acolhê-los, mas nós vamos junto com vocês. Eu quero fazer as coisas, eu quero ajudar meu filho, eu quero ajudar outras pessoas que estão por aí. E é por isso também que nós criamos o Instituto Iluminar, né? A minha filha, que morreu, né, trazia todo esse aparato em torno da questão da inclusão. Ela, inclusive, quando faleceu, ela estava concluindo mestrado aí na Unicamp, aí em São Paulo. E todo o trabalho dela era voltado para essa condição do irmão dela. O Lucas foi várias vezes para a Unicamp, dentro daquele projeto da doutora Tereza, né, ministrar aula de informática para pessoas cegas, certo? Quer dizer, tudo isso aí é por conta de quê? Da base que ele teve. Então, é isso que a escola tem que oferecer, é um ensino de qualidade para todos. Não é para fulano porque é cego, não é para ciclano porque não tem deficiência, não é para todos, precisa ser para todos. Tem um dos decretos, né? Um dos capítulos, um dos artigos do decreto do Estatuto do Homem, né? Que é uma obra de Tiago de Mello, que fez parte da vida do meu filho e faz até hoje, certo? O artigo 3º dos Estatutos do Homem, aí ele tem assim, fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. É essa a essência da minha existência, certo? Eu busco isso, eu busco fazer com que essas pessoas estejam ali, estejam presentes, sejam sempre elas. Busquem ter propriedade, ter plenitude e seguir em frente, certo? Sim, muito obrigada. Eu acho que a chave é essa, é o empoderamento, né? A gente está nisso, e o empoderamento ele está na educação, né? E a educação de qualidade, ela não é a educação especialista, né? Que vai dar conta das especificidades, das necessidades específicas. É a educação que olha para aquela pessoa, aquele ser que está ali na frente, né? Para todos e para cada um ao mesmo tempo, né? Professora, você falou alguma bobagem, me perdoe. Agora, eu acho assim, eu queria chamar a Mariana, né, para ela fazer um comentário final aqui, para começar a dar uma amarrada, Mariana, que eu acho que você está ouvindo tudo, você deve ter muita coisa para falar, né? Você é uma mulher muito sensível,
né? Eu acho que você tem uma perspectiva, e assim, eu queria que você começasse, puxasse aí um pouco esse nosso fechamento, falando um pouco das... o que a gente, como pais e como mães, o que a gente pode fazer, que recado que mensagem, que recado, como é que a gente caminha daqui para frente, né? Como é que você enxerga isso? Nossa, estou emocionada aqui com a Ana lendo Tiago de Mello, né? Meu Deus! Enfim, acho que a gente caminha com alguns entendimentos que são muito fundamentais, né? O primeiro é que é um tempo de enfrentamento mesmo, né? Acho que isso é importante de saber. E acho que a gente também precisa ter uma noção que abandone a ingenuidade, né? Ou a visão mais romântica em torno do que é a diferença e o que é a identidade. É preciso que a gente saiba que os conceitos da diferença, da identidade, são resultados de disputa de poder, né? Ou seja, não são dados da natureza, né? Não são essências que estão aí aguardando que alguém diga você é isso ou você é aquilo. São disputas, porque são social e culturalmente produzidos. Em algum momento se entendeu que a deficiência era um castigo de Deus, em algum momento se entendeu que a deficiência era um defeito, em algum momento se entendeu que a deficiência não está na pessoa. São construções, né, sociais, culturais, que vão nos atravessando. E também não são tudo sobre o que é a pessoa, são um aspecto, né? Então, se isso é social e culturalmente produzido, né, como diria Paulo Freire, se o mundo não é, o mundo está sendo e está sujeito à nossa intervenção nele, que a gente tenha a noção de entrar com tudo nesse campo de forças para disputar isso, para dizer, não, eu não vou ser reduzido ao lugar onde você acha que eu tenho que estar. Meu filho não vai ser reduzido ao lugar onde alguém determinou que ele tem que estar. Quem inventou o que é o normal, o que é a norma, inventou o que é o corpo errado. E isso é uma arbitrariedade. Isso é uma construção e eu não aceito. Eu não aceito. Acho que o caminho para a gente é entender que dividir, agrupar, classificar as pessoas a partir de determinadas características, primeiro, é reduzir as pessoas a uma outra característica. E as pessoas são sempre muito mais do que isso. Nós somos intraduzíveis, né? E depois, isso também significa que se a gente está dividindo e classificando, a gente está discriminando, hierarquizando. Então, quando um governo julga que ele detém o privilégio de classificar estudantes a partir de um critério de deficiência e sugerir os encaminhamentos aos locais segregados em razão disso, ele está exercendo o poder de atribuir valores diferentes às pessoas, né? Tá levando adiante instrumentos de dominação, de controle, de opressão. E a gente tem que caminhar no sentido inverso disso, porque hoje ele escolheu falar da deficiência. Amanhã pode ser o gênero, outra hora pode ser a religião, outra hora pode ser a cor da pele. Quem é que diz qual vai ser o critério para a gente classificar e hierarquizar pessoas e decidir quem pode estar, fazer parte, pertencer e quem não pode? Quem decide isso? E, afinal, não foi porque a gente levou essa concepção de segregação e exclusão ao extremo, não foi porque nós tivemos 2 guerras mundiais, não foi porque nós tivemos um projeto de eugenia que nasceu uma Declaração Universal de Direitos Humanos, não é sobre isso que nós estamos falando. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência, né, de que nós estamos numa disputa, um campo de forças em que já não cabe mais uma relação de poder de uns sobre os outros, um dizendo quem fica dentro, quem fica fora, quem pode participar e quem não pode, né? A educação, inclusive, é aquela que diz que o poder emana das relações de uns com os outros. Então, o que está em jogo não é só o modelo de escola, é um modelo de sociedade, é uma noção de justiça social, e é isso que a gente tem que lutar para levar adiante, assim, na ponta da língua, né, do gesto, se preciso for. Eu acho que a gente tem alguns recados importantes aqui, né? Empoderamento, não aceitação, lutar, ocupar espaço. Eu acho que a gente tira várias dicas muito importantes aqui para um processo de organização, enfim, de
de derrubar esse decreto e derrubar essa ordem, gente. Desculpa, eu me emociono ouvindo tudo isso. E, assim, eu acho que a gente pode fazer uma rodada de despedidas, né? A Mariana, bom, vamos começar pela Fernanda, depois a Ana Fátima, vamos seguindo, e aí depois a professora e o Giorgio fazem o encerramento dessa sessão, que, enfim, foi muito bonita, muito gratificante. Eu estou muito grata por estar aqui, gente. Fernanda, suas palavras finais para a gente ir encerrando. Microfone, Fernanda, a gente não te ouve. Estão? Bom, eu quero agradecer o convite da professora Rosângela estar aqui. Eu digo que eu sou uma pessoa que eu tenho só a agradecer realmente. Eu acho que a deficiência do meu filho fez com que eu enxergasse um mundo que estava tampado, né, tapado. Eu acho que isso é uma questão, né, cultural, social, educacional. A escola não prepara só para, né, para a matéria, mas ela prepara para a vida, eu digo, né, a sociedade. Então, a educação com a sociedade, com a família. E eu acredito que há muita gente boa como nós querendo que a inclusão ela seja uma realidade, apesar das dificuldades, né, que terão sempre, porque a vida é assim, a vida não é fácil, a vida é difícil, né? Eu digo isso porque nós somos humanos e vamos ter sempre desafios, e que não desistamos nunca, e não desistamos e que possamos entender que é muito bom ter um mundo com diferenças, né? Ainda bem que nós somos diferentes, ainda bem, e que saibamos ter sabedoria para poder conduzir isso, para nossos filhos crescerem numa sociedade que é natural ser diferente. Eu vejo as crianças hoje em dia, é tudo muito natural, né? E como elas ganham compartilhando deficiência, sabendo que aquele amigo é diferente do que elas, e que bom, porque o cérebro dele funciona diferente, mas ele fala tão bem um desenho, ele consegue ter memória, né, dos carros dos pais amiguinhos, o nome de todo mundo. Poxa, que legal, a gente sabe isso. Isso é importante para elas perceberem, né, que cada um tem as suas especificidades, diferenças, e está tudo bem, né, é isso que tem que ser. Então, eu agradeço muito poder estar aqui com vocês, e eu saio com a esperança de que as coisas vão dar certo sim, tá bom? Obrigada. Ana de Fátima, sua despedida. Eu também quero agradecer aqui a oportunidade de conversar com vocês, de levar para vocês esse conteúdo muito simples da minha vivência, certo? Mas com muito carinho, muito respeito e admiração por todos que estão nessa luta. Eu agradeço principalmente aqui a doutora Tereza, porque foi uma das pessoas que me ajudou a iniciar essa trajetória com relação ao meu filho Lucas. Eu conheci a doutora Tereza proferindo uma palestra em um congresso que fui aí em São Paulo, quando meu filho tinha 5 anos apenas. E daí em diante, eu busquei esses conhecimentos, eu não abri mão de saber o que estava acontecendo no nosso país e no mundo inteiro. E tudo que eu fui conhecendo, eu fui trazendo para a minha cidade, para as pessoas que estão aqui por perto e que estão longe também. E comecei a brigar também por aquilo que achava que era de direito. Me chamava até Ana da Constituição, porque tudo meu eu tinha feito. Eu brigava e dizia, a Constituição me dá esse direito a meu filho e tudo mais. E até hoje faço isso, agora com o nosso instituto, tá certo? Não vou abrir mão, não vou declinar nunca dessa missão, de jeito nenhum. Muito antes de ter Lucas, eu já era voluntária da APAI, aqui na minha cidade. Eu trabalhava como voluntária, né? E depois, 13 anos depois, eu tive meu filho, e meu filho, que já nasceu cego, né? Ele teve a cegueira dele congênita,
e pronto, e cumpri essa trajetória e até hoje estou aqui. Bom, eu queria finalizar de novo agradecendo a doutora Tereza por me fazer assumir esse desafio de falar em público. Eu nunca participei disso, porque morro de medo, não tenho... vocês não podem imaginar o quanto foi difícil enfrentar isso aí. Mas ela me levantou uma situação que é como a do meu filho enfrentava na vida dele toda, né? Então, esse desafio acontece e a gente tem que enfrentar. Obrigada a vocês por me ouvirem e por me trazerem também tantas informações importantes e bonitas também. Não, foi muito importante ouvir você, Ana de Fátima. Foi muito fundamental a sua presença aqui. Obrigada. Agora eu gostaria que a Rosane desse as suas palavras finais. Por favor, Rosane. Eu queria, assim, antes de mais nada, agradecer a noite, né? Assim, acho que foi 1h30 aí, assim, de muita troca, de, assim, muito aprendizado, né? Eu acho que aprendizado de sensibilidade, aprendizado de vida, de gente, e de gente que troca como a gente, né? Acho que a gente fala de gente, a gente está falando de troca entre a gente. Acho que o único, assim, eu volto sempre a dizer, e eu acho que é mantra da vida da gente, é o acreditar. Acredite nas pessoas na forma como elas são, né? E não na forma como a gente quer que elas sejam. Então, acho que esse é o olhar que a gente pode ter, né, que a gente pode falar. Eu acho que quando o Bruno tinha por volta de uns 14, 15 anos, em algum momento, estava a história de novo da história, acho que foi até na época que estava para sair a lei de 2008, depois a convenção, um dia a gente estava conversando, e eu estava explicando para ele sobre tudo aquilo, né, e sobre por que a mãe dele ficava tão fora de casa, né, por que ela passava muito mais tempo fora de casa do que em casa mesmo, lutando pelo quê, e um dia ele olhou para mim e falou assim, mas se eu não estiver nesta escola, em que lugar que eu deveria estar? Porque eu não sei estar em outro lugar que não seja essa escola. E é isso, né? A gente fica falando de um lugar do outro sem perguntar para o outro, né? E para eles o lugar é esse. E é aquilo que eu sempre falo, cada um se conhece na forma como é. Essa coisa que a gente fica falando, não, tem que estar entre iguais, porque eles se olham, porque eles se conhecem, porque eles... Não, eu não conheço ninguém igual a mim. Né? Cada um, e ele se conhece na forma como ele é, do jeito que ele não vai ser diferente, não adianta eu falar se puser isso ou não puser aquilo, porque não vai ser diferente. Então, se tem um recado que é para dar para os pais, eu acho que o que nos move até aqui é acreditar, e acreditar no ser humano na forma como ele é, tá bom? Queria agradecer demais, né, e poder rever e estar no meio de pessoas tão queridas, né, pessoas que fizeram parte de uma vida que a gente leva assim no coração, a gente fica sem ver, mas que tem sempre o seu lugar no coração, tá bom? Obrigada. Nós que agradecemos. Sestaro, agora é sua vez. O que falar agora, né? Eu agradecer, lógico, a vocês, a Mantuan, Rosângela, Jorge, mas agradecer também a Ana de Fátima. Ana, você me ensinou muito, hoje eu falo tanto, mas eu não conseguiria falar como você falou, como você passou a emoção dessa nossa caminhada. E a Rosane também, que é minha parceira de longa estrada, é o que eu queria falar para os pais, né? Acreditem sim nos seus filhos, não permitam que rotulem seus filhos por um viés. Nós acreditamos nos nossos filhos, sempre, sempre. E são pessoas como a Mantuan, como a Rosângela, como tantos outros, Mara Sartoreto, que nos ajudaram nessa caminhada. Mas cabe aos pais, e aí eu provoco os pais, não permitam esse retrocesso. Nós não temos o direito de permitir isso na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas. Nós não temos esse direito. Só eles podem dizer até onde eles podem ou não podem ser capazes, só eles. Eu quero contar para vocês que numa das passagens do Samuel na escola, no ensino médio, ele estava querendo parar de estudar e os outros alunos da sala dele foram na diretoria pedir para o Samuel não sair da sala, porque a inclusão beneficia todos, porque o Samuel perguntava
quando ele não entendia, e todos aprendiam muito mais, porque o professor ensinava com uma didática muito mais plausível, né? Então, foram pedir para que Samuel não saísse da escola. Então, aquela juventude é uma juventude diferente. São pessoas melhores que eu, que discriminei tanto, né? A gente quer isso, essa sociedade. Então, eu conclamo aos pais, não permitam retrocesso. Nós não temos esse direito. Meu filho tem 30 anos, né? Ele já passou essa fase, mas nós estamos junto com vocês. No que precisarem, nós estaremos juntos nessa caminhada, porque nós acreditamos, sim, como a Rosângela disse, no potencial de todos. Tá? Então, muito obrigado por essa noite, aprendi muito. Mariana também me ensinou muito, já tivemos em outra live, mas sempre é importante. E a Ana de Fátima, com esse teu carinho, com essa tua fala, sempre nos emociona e falar assim, é possível? Sim, é possível. Muito obrigado por essa noite maravilhosa que vocês me proporcionaram. Mariana, sua palavrinha final, e depois a professora já pode entrar, né, professora? Já tá aí, né? Também quero muito agradecer, sabe? Estou muito emocionada de ver, né, de viver esse momento aqui, apesar de ser um momento difícil de luta, mas é muito bom a gente saber do lado de quem que a gente está caminhando, né, independente do que aconteça, saber que é do lado dessas pessoas que eu estou caminhando, que minha filha está caminhando, me deixa com uma sensação de muita confiança, né. Eu queria, para finalizar, dividir, assim, um momento aqui bastante íntimo, que foi justamente a semana em que o decreto saiu e que eu fiquei muito envolvida aqui, né, conversando, enfim, ativando as redes, né, para a gente fazer os enfrentamentos, e muitas conversas ao telefone, muito computador, e a minha filha me acompanhando nessa agitação toda, né, me olhando para lá e para cá, e conversa, e aí, num dado momento, eu me vi tendo que explicar para ela o que estava acontecendo, porque a mãe estava tão agitada, porque de vez em quando a voz elevava, porque, né? E esse foi um momento importante, né? Porque é muito difícil explicar para uma criança o que está acontecendo agora, né? É difícil, é muito difícil. Então, fiquei pensando que esse podia ser um convite, assim, né? Que se a gente não conseguir explicar para as crianças o que está acontecendo agora, né, explicar para elas o que está se dando, é porque tem algo muito errado, né, que o mundo possa ser esse em que a gente consegue explicar para as crianças, que a gente consegue dizer com orgulho do que está acontecendo. Se a gente não encontra palavras, né, se a gente não consegue dizer sobre isso, não pode ser algo que possa ser levado adiante. Então, mas, ao mesmo tempo, foi um momento importante, porque, ao explicar para ela, eu percebi também, né, ela me disse que discorda do decreto e, enfim, fez o posicionamento dela também, e eu falei, você então apoia a mamãe, eu posso continuar brigando, e ela disse que sim, né, então, é com ela aqui do lado, que não está aqui agora, mas é com ela junto, né, e eu peço desculpas pela emoção, mas é com ela e com todas as crianças que estão por vir, com todos que vêm pela frente, e que essa luta não é só nossa, não é só minha, não é só de quem está aqui, e que tem alguma relação direta com esse tema, né? Que outras famílias que não têm nenhuma relação com uma situação de deficiência, né? Que supostamente acham que o assunto nem é com elas, né? A inclusão não é comigo, a inclusão é com todo mundo. A educação inclusiva, ou se ela se dá, ela é um presente para a humanidade toda, ela é um projeto de outro mundo, né? De um outro mundo possível, que não é esse que está aí de desigualdades e de injustiça. Então, que todo mundo se levante junto, porque essa causa não é nossa, essa causa é de uma sociedade justa, igualitária e melhor do que essa em que a gente vive. Então, quero muito deixar essa convocação para que outras famílias, outras pessoas de outros campos se juntem a nós. Nós não podemos sustentar essa luta como se ela fosse algo que diz respeito apenas a esse grupo de pessoas. Essa luta é sobre um projeto de sociedade, de justiça, de igualdade, de equidade, e nos afeta a todos. Então, ou todos vamos juntos, ou ninguém vai.
acho que é esse o chamado que eu queria fazer, e agradeço muitíssimo, sobretudo a professora Mantolan, que tem sido muito generosa e muito afetuosa, e me guiado em muitas escolhas, muitos aspectos, muito mais do que ela pode imaginar, assim como Marta e outros companheiros aqui do LEPED. Então, agradeço muitíssimo. Professora, suas palavras. Eu tenho mais a dizer, né? Que feliz foi essa nossa ideia de propor esse episódio reunindo pessoas como vocês, pessoas que eu tenho no coração, né? Mais uma vez, os pais. Eu acho que vocês estão na linha de frente, vocês foram sempre aqueles que apoiaram todas as ideias que às vezes a gente trazia e que era difícil de digerir, mas que vocês acreditaram por tudo isso, porque eram pais, porque tinham essa lucidez, essa força que os pais têm, essa convicção de que os seus filhos merecem o melhor, que eles têm condições e que o mundo tem que mudar e que eles têm que ter nesse mundo o que todos os novos merecem, né? Que é viver como a gente é, na nossa diferença, sem qualquer segregação, discriminação. Eu sempre agradeço os pais, porque se a gente tem, nesse momento, todo esse movimento, se a gente tem todo esse mundo de crianças na escola, a gente deve a essa perseverança, a essa crença de mães e pais como vocês. Muito mais do que tudo que a gente estuda e tudo que a gente quer justificar com os resultados dos nossos trabalhos, das nossas pesquisas, é muito pouco diante de tudo que vocês, nessa hora, nos trouxeram de razões para que a gente continue lutando para mudar o mundo. Vamos continuar nessa. Parabéns. Parabéns. Obrigada, professora. Jorge, obrigada, você não quer encerrar? Jorge, Rosana, Muiara, o outro intérprete que eu esqueci o nome, saudade da Ana, da Rosane, Fernanda, prazer, Mariane, que delícia, Sestaro, aqui é a turma dos invencíveis. E vamos viver feliz, porque a gente tem toda essa gente do nosso lado e ninguém pode mais do que nós. Bom, antes de passar para o Jorge, eu só queria agradecer, tá, gente? Foi uma delícia estar aqui, agradeço muito. E agora você encerra, Jorge, tá? Muito obrigada, viu, pela acolhida, pela oportunidade. Seu microfone. Acabei de perceber aqui, obrigado. Eu vou falar muito pouco. As palavras que a gente teve como partilha na noite de hoje não podem ser colocadas abaixo de qualquer outra fala. Acho que elas têm que estar em cima, no topo, né? Esta websérie talvez seja um grão de exemplo do que a gente está tentando falar na noite de hoje. Se nós estivermos realmente num processo coletivo, todos juntos, defendendo esta causa, dificilmente nós não teremos um bom resultado. Porque esta websérie só está sendo bonita porque está sendo feita por muitas mãos e corações. Não é um ou duas pessoas pensando, tem muita gente compartilhando conhecimento neste espaço aqui cedido para que isso possa realmente acontecer. Então, a primeira parte da fala seria essa. Segunda, eu não tenho nenhuma ligação na minha família e na minha história com pessoas com deficiência. Isso é opção minha, é escolha. E quando a gente vive na pele a inclusão social ou a exclusão, acho que a fala tem uma força diferente do que a minha, né?
Então, a minha fala é de dar espaço para que as pessoas que tenham essa experiência, que vivem essa dinâmica, possam encontrar lugar de fala, que sejam reconhecidas na sua fala e que realmente tenham condições de ter aquilo que é o básico para todos nós, né? Eu tenho uma empresa, abri uma empresa que trabalha com inclusão social. Ela foi aberta para isso, aqui em Blumenau. E a gente fez esse movimento porque sabe que a inclusão social é um processo que faz bem para todas as pessoas, né? Sem nenhuma distinção. Eu sou talvez o que mais ganha no meu projeto ao fazer esse processo. Então, com certeza, qualquer lugar do universo que pensar em inclusão social será um lugar de muito ganho, né? E a escola, com certeza, é o lugar de maior espaço para isso, né? Eu nunca tive na minha escola convivência com alguém com deficiência. Eu não sou um cara de muita idade, né? Estou falando aí de 25, 30 anos atrás na escola. E eu sei o quanto da minha turma são poucos que pensam, que têm abertura, que dialogam, que falam sobre isso. Porque não tiveram convivência, não passaram a sua vida com a presença de alguém que tenha deficiência. Então, certamente isso é enriquecedor, né? E enriquece muito quando eu escuto cada fala de vocês e percebo que o caminho da inclusão social sempre vai ser o melhor caminho. Não importa qual seja a trilha dele, sempre será o melhor caminho. É uma pena que ele seja tão árduo, tão difícil, tão complicado, e deveria ser, no mínimo, o normal, né? Então, que a gente possa lutar para que essa normalidade da inclusão social seja a maior força e a gente pare de falar sobre isso porque não precisa mais, né? Porque já é uma realidade que está acontecendo efetivamente. Então, em nome do Gentes Instituto, e também me permito dizer em nome da Cafeteria Especial, que é essa empresa, né, da qual a gente deu início aqui em Blumenau, que a gente possa um dia não fazer mais websérie sobre isso, mas possa celebrar o processo acontecendo naturalmente, apresentando os benefícios, as alegrias e as conquistas disso tudo. Então, a cada um de vocês, pais e mães, que defendem na sua vida e no seu dia a dia, lá na casa já, a inclusão social, então só deixo o meu muito obrigado, a minha gratidão eterna por nos permitirem ter acesso a essas histórias e entender que a gente pode ser melhor a cada dia. Então, muito obrigado. A gente se encontra na próxima semana, dia 29, com o 3º episódio da nossa websérie, Tudo Sobre Nós, com Todos Nós. Uma ótima noite, muito obrigado a todos, e a gente, com certeza, segue em frente nessa luta tão linda, com o coração voltado para que a nossa vida seja realmente uma vida abundante. Boa noite, gente!